Estamos falando sobre Josué, começamos no capítulo 1, 2, hoje é o capítulo 4, falamos sobre a soberania de Deus. Deus escolhe Israel, escolhe Josué para ser um líder. Depois nós falamos em relação aos preparativos para passar o Jordão, e hoje eu quero falar sobre a marca das pedras, exatamente no capítulo 4, do versículos de 1 a 9, os que encontraram digam amém. Diz assim a palavra de Deus: e quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yahvé voltou a falar com Josué e lhe ordenou: escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram seus pés, 12 pedras, e carregai-as convosco, e depositai-as no lugar onde acampareis essa noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os filhos de Israel, um representante de cada tribo, e lhe ordenou: passai diante da arca de Yahvé, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, de acordo com o número da tribo de Israel, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos perguntarem: que significa para vós essas pedras? Então lhe testemunhareis: é que as águas do Jordão dividiram-se diante da arca da aliança de Yahvé. A sua passagem cingiram-se as águas do Jordão. Essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. E os israelitas fizeram tudo como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras do meio do Jordão, e segundo o número da tribo de filhos de Israel, como Yahvé havia ordenado a Josué, e as transportaram ao acampamento, e ali as depositaram. E Josué erigiu também 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes lhe transportavam a arca da aliança. Firmaram seus pés, e elas continuaram lá até o dia de hoje. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Nós temos agora um momento em que, antes de passar o Jordão, Deus chama Josué novamente para uma conversa. Deus está sendo o gestor, Deus está sendo o guia principal na vida do povo diante dos obstáculos que teriam que vencer. O livro de Josué é muito admirado pelos cristãos de todo o mundo. É um livro que apresenta a perseverança de um povo, a história de um povo, a libertação de um povo, a conquista de um povo. E diante desse povo há muitos desafios, o qual Deus manifesta a sua glória. O livro de Josué é um livro realmente muito lido, muito admirado. E se nós fôssemos contextualizar o que aconteceu com o povo de Israel e pensarmos nessa manhã sobre a nossa própria vida, não é diferente. Talvez aqui todos nós já passamos dificuldades, já vivemos lutas em nossa vida que foi necessário passar o Jordão, vencer um obstáculo, sair da nossa posição e ir em direção àquilo que Deus nos chama a fazer. Todos nós somos chamados nessa peregrinação a conquistar, a vencer. Por isso que é necessário a vida do cristão, a fé na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. É através desse livro que nós aprendemos sobre Deus, aprendemos sobre a sua história, a sua vontade e a direção para a nossa vida. E diante dos obstáculos nós precisamos ter essa confiança de que Deus vai à frente. E foi exatamente o que aconteceu. Domingo passado, quem esteve presente no culto pôde acompanhar. Nós falamos sobre a Arca da Aliança. Ela é um símbolo da glória de Deus no meio do povo. E na orientação de Deus para o povo, era que essa arca fosse na frente, ela fosse guiando o povo, e o povo deveria ficar em torno de 2 quilômetros de distância, para que não se aproximasse da arca. Ao passar pelo Jordão, aquela presença de Deus faria com que as águas se dividissem. E aí nós aprendemos e falamos sobre quando nós colocamos Deus na frente das nossas causas, quando nós levamos a Deus as nossas orações, quando nós colocamos diante do Senhor em oração as nossas lamentações. Estamos exatamente fazendo algo parecido, colocando Deus na frente daquilo que precisamos resolver e que precisamos fazer. Agora Deus traz uma orientação a Josué, dizendo: olha, quando a arca estiver passando, os levitas irão parar, o sacerdote irá parar, a água irá se dividir, vocês irão passar. Mas separe 12 homens, e cada um pegue uma pedra, e leve para o acampamento. E o objetivo de Deus nesse processo
Era uma orientação pedagógica, ele queria ensinar o povo. Ele queria trazer à memória do povo uma lembrança, uma marca, para que quando a geração presente, como a geração futura, olhassem para aquelas pedras, pudessem então ver o que Deus fez no meio do povo, o que Deus realizou no meio do povo. E aí a gente para um pouco para pensar como isso é importante em nossa vida. Por isso que o papel que nós às vezes desenvolvemos nos nossos cultos, do testemunho, ele é tão importante. O testemunho ele não tem uma proposta de trazer emoção, ele não tem uma proposta de trazer comoção, sentimentos. Quando nós damos a oportunidade a alguém de testemunhar, ela está exatamente levantando pedras e dizendo: olha, Deus fez isso, Deus curou, Deus libertou, Deus abençoou, Deus me deu paz. Quando trazemos à memória aquilo que Deus realizou em nossa vida, e eu acho que nós cristãos temos que exatamente isso, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, de sempre na nossa mesa de casa, junto com os filhos, ou numa reunião, realizarmos momentos em que trazer à memória a presença de Deus em nossa vida, porque nós realizamos cultos de ação de graça, nada mais é do que não só agradecer a Deus, mas trazer também um memorial de algo que aconteceu, que era impossível de nós realizarmos, e Deus fez. E aí nós realizamos esse culto de ação de graças pelo nascimento de um filho, de um neto. Realizamos ação de graça porque conquistamos alguma coisa e sabemos que foi o Senhor que nos deu. E isso é levantar pedras, é trazer a memória, é exaltar ao Senhor. O que Deus está trazendo para o coração de Josué é que ele deveria recolher pedras desse rio, levar para o acampamento, montuá-los, e aí quando a geração futura começasse a perguntar: quem são essas pedras? Por que essas pedras estão aqui? Seria uma forma de ensinar o povo e trazer à memória aquilo que Deus realizou. Mas existem algumas coisas que nós precisamos tirar para a lição de hoje. Primeiro temos que entender que o nosso Deus ele é poderoso. Nós já falamos na mensagem anterior sobre isso, a soberania de Deus. Deus escolhe Israel e escolhe Josué como líder. Nós não temos aqui que questionar por que não outro povo, simplesmente porque Deus é dono de tudo. Ele escolheu Israel, poderia ter sido um outro povo. Foi Deus que deu a terra a Israel. Inclusive haviam 7 nações que já viviam lá. Mas Deus disse a Josué: vai, porque eu estou te dando essa terra. Algumas pessoas entendem essa visão porque Deus escolheu Israel. É simples a resposta: porque Ele é dono de tudo. Não temos aqui o que questionar. Ele escolheu a Israel, e Ele escolheu o povo para conquistar a terra. Além desse controle de ter todas as coisas, nós precisamos entender, irmãos, que Deus é soberano. A Bíblia ela relata milagres todo o tempo, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. E algo que nós precisamos diferenciar, porque existem também outros contos na história, a mitologia grega, temos também os contos babilônicos, como também os contos egípcios, mas nada tem tanta características absolutas e detalhistas como a Escritura Sagrada. Nós encontramos na Bíblia não só a parte geográfica, temos também as questões de distância, de datas, de dias, de horas. A Bíblia ela é exatamente um livro histórico, ela não é uma fábula, não é um conto, mas simplesmente hoje nós podemos encontrar de forma até arqueológica a história da Bíblia. Por exemplo, Jericó. A arqueologia, nos seus estudos em Israel, já identificou as muralhas antigas, estão sendo escavadas. O próprio Egito, quem hoje não vê pela televisão o Egito, e vemos as suas pirâmides, a história do Egito é real, é presente, inclusive se você quiser visitar, pode ir. A Bíblia não é um conto de fadas, a Bíblia é real, ela é presente, ela é relato de Deus no meio de nós, é a vontade de Deus para com o seu povo. As pedras são como um memorial para o povo de Israel, e a Bíblia para nós é um memorial, é a letra sagrada, é onde nós olhamos e conhecemos a Deus e sabemos a sua vontade. Por isso que nós como cristãos temos que ter a Bíblia como algo importante em nossa vida. Assim como você faz a sua caminhada, vai à ginástica, vai a médico, a Bíblia precisa ser algo para nós, o qual traz a memória, a presença de Deus, a vontade de Deus e a existência de Deus em nossa vida. Então, quando nós olhamos as Escrituras e conhecemos os seus feitos, nós cremos em sua palavra, da mesma forma como as pedras foram colocadas lá
para que a geração futura olhasse: por que essas pedras estão aqui? Estão aqui porque um dia Deus abriu o Jordão e o povo saiu para conquistar a terra. Quando nós olhamos a nossa Bíblia, é a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso presente e para o nosso futuro, porque Ele é soberano. Segundo, esquecemos com facilidade as ações de Deus em nossa vida. Isso é algo natural nosso, nós temos a capacidade de esquecer, muito fácil. Esquecer quem nos ajudou, esquecer a luta que nós passamos, porque quando a dor dá, a gente sente, né? Já viu aquele negócio de dor de dente? Dor de dente é um negócio, gente, que não sei se tem coisa pior. Dizem que o parto é pior, né? E dor de rins também, né? Dor nos rins é difícil. Eu já tive crise renal, não é fácil também não. Mas vou te falar, dor de dente às 8 horas da noite, num final de semana, meu Deus do céu. Você não come, você não dorme, você não sabe o que você vai fazer e a hora não passa e você está esperando segunda-feira para ir lá para poder resolver. Mas aquela dor na sua mente, naquele momento, ela é estressante. Mas depois, quando vai lá, resolve, no outro dia, parece que nada aconteceu. Não é verdade? A gente só tem um rastro pequeno de uma lembrança suave do que foi a dor. Nós esquecemos com facilidade. Se lembrar de coisas que muitas vezes fomos abençoados, ou no momento de luta, ela se dilui muito fácil em nossa mente. Talvez uma cicatriz ou alguma coisa pode trazer à memória. Mas o que nós podemos aprender é que Deus traz essa visão pedagógica, porque Deus já sabia que isso ia acontecer. E isso vai acontecer exatamente em Juízes. Porque depois que Josué morre, diz o texto que levantou uma geração que não sabia quem era Josué e nem tampouco Moisés. E diz o texto que eles se corromperam. Essa visão de nós esquecermos o que Deus fez por nós, o que Deus tem nos abençoado, é algo muito, muito fácil na nossa vida. Quando nós olhamos o texto bíblico, esquecer é algo natural nosso. Acho que a nossa atividade, a gente fica tão preocupado com as coisas e a gente acaba esquecendo. Então, irmãos, algo aqui nos faz trazer algo ao nosso coração para que você possa aplicar na sua vida. Seja grato a Deus, não apenas na oração, mas levante pontos, levante sinais na sua vida, na sua casa, para que você lembre o que o Senhor fez. Olhar para trás nos ensina, nos dá força e nos faz ter vigor a olhar à frente. O que Deus está trazendo uma forma prática para o coração de Josué e do povo de Israel é que eles tinham necessidade de estar lembrando do que o Senhor tinha feito. E assim somos nós. Às vezes nós deparamos com pessoas que estão desanimadas na fé, querendo desistir, querendo abandonar, deixam a igreja por qualquer coisinha. Mas sabe o que isso acontece? Porque esquecem de olhar para trás, da onde Deus tirou, da onde Deus abençoou, da onde Deus libertou, no momento de cura, no momento de dificuldade. Porque colocar coisas pequenas no meio da igreja, problemas entre relacionamentos de pessoas, que isso acontece até na família, e não é diferente na igreja, nós colocamos isso como o peso está longe da presença de Deus. Quantas pessoas estão afastadas do caminho do Senhor por coisas inúteis, por coisas sem sentido? E aí quando nós olhamos esse texto, nossa, por que carregar 12 pedras? Por que levar 12 pedras? As 12 pedras representavam exatamente as 12 tribos, e era uma forma de Deus ensiná-los: olha, vocês vão lembrar exatamente do que eu fiz por vocês. Mas mesmo com as pedras, mesmo com tantas coisas, eles se esqueceram de Deus. E hoje, irmãos, nós temos a Bíblia Sagrada, a nossa palavra, a palavra de Deus, as letras que nos trazem a vontade de Deus para nós. A Bíblia ela foi produzida com um propósito, de nós não nos esquecermos da vontade de Deus. E por outro detalhe, para que ela não fosse alterada. Imagine se os relatos sobre Deus fossem de forma oral. Eu sempre faço essa experiência com os meus alunos de teologia. Eu vou no ouvido de um e falo assim: ó, a bola é vermelha e tem um lado amassado. Falo no ouvido, aí eu falo para eles: ó, vai passando aqui e nós vamos descobrir o que vai acontecer lá fora. Aquilo vai, quando chega lá, a bola já não é redonda, a bola é quadrada. E a bola não é vermelha, já é azul. Porque a forma oral é difícil de você transmitir de forma exata. Então Deus inspirou homens que escreveram a Bíblia Sagrada com a inspiração do Espírito Santo de Deus, em lugares diferentes,
em regiões diferentes, em culturas diferentes, mas falaram a mesma coisa. Por isso que é o livro mais vendido, mais lido, é o livro que muda a vida das pessoas, muda culturas, muda nações. E ele é um marco, são pedras, o qual nós olhamos para eles, nós podemos trazer para nós hoje. Por isso que a Bíblia não pode ser algo abandonado na sua casa. O livro não pode ser um livro que está aberto pegando poeira lá no Salmo 91. A Bíblia não pode ser alguma coisa que você simplesmente, quando dá vontade, traz para a igreja para passear. A Bíblia precisa ser um memorial para o nosso coração. Ela não pode ser apenas estudada como uma questão científica ou teológica, ela precisa ser algo devocional, de abrir o coração e não ficar procurando por que isso aqui é assim, por que isso aqui está errado, e como alguns se perdem com isso. Nós precisamos ler a Bíblia como se Deus estivesse falando conosco. São pedras que Deus levantou para que o nosso coração estivesse seguro no dia da angústia. Então nós esquecemos com muita facilidade, e a Bíblia foi constituída para nós como um instrumento de trazer a vontade de Deus ao nosso coração. Mas ainda nós podemos pensar um pouco mais sobre o terceiro ponto: o nosso socorro vem do Senhor. Israel estava diante de um grande desafio. Deus vai à frente na forma representativa da arca. Os sacerdotes e os levitas colocam a arca no ombro e vão caminhando 2 quilômetros na frente do povo. Quando o sacerdote bota o pé na beira do rio, o rio, diz o texto, que ele se acumula, e diz alguns teólogos que cerca de 20 quilômetros acima, as águas começaram a se juntar. O rio ficou seco. E por que ficou seco? Não havia condições de passar quase 1 milhão de pessoas, como dizem alguns teólogos, talvez menos, por ali, com pontes, com barcos. Era um povo de deserto, provavelmente não sabiam nadar, e era necessário que eles passassem andando. E na sua sabedoria, porque Deus, ele é o nosso socorro, nós observamos que as coisas aconteceram conforme a vontade de Deus. Mas de forma triste, nós temos hoje desafios pela nossa frente, não o Jordão, mas um movimento que tem atacado a Bíblia Sagrada, um movimento que tem atacado a igreja cristã, movimentos de relativismo, movimentos de liberalismo teológico, o qual a Bíblia já não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou ela pode ser a palavra de Deus, dependendo de quem assim a interpreta. Situações e coisas que hoje vemos a ameaça que atinge a vida da igreja. Nós vivemos um momento tenso em que a fé é colocada em jogo todo o tempo. As pessoas não buscam a Deus pelo que Ele é, mas sim pelo que Ele pode fazer, e fazem com que Deus seja um garçom, que ao orarmos Ele traz então um milagre. Nós precisamos ter em nossa mente de que há um momento de dificuldade que vivemos, e a Bíblia tem sido atacada, a fé tem sido atacada, a nossa vida devocional tem sido atacada, e essa comunicação que ela está na sua mão com o celular tem sido o caos na vida da igreja. Quando as pessoas mais debocham de Deus, não creem mais em Deus, não creem mais em milagres, e fora as situações que têm colocado a igreja envergonhada, como líderes que denigrem, que trazem mau testemunho para a vida da igreja. Mas o Senhor é o nosso socorro. Tudo que temos, tudo que somos vem dele, e Ele que dirige a nossa vida. E é isso que nós precisamos trabalhar nessa manhã, o nosso coração. Israel estava diante de um grande desafio: passar o Jordão. Mas como passar o Jordão? Não sabemos nadar, não temos ponte, não temos barco. E Deus então providencia que a arca fosse à frente, e a arca indo à frente, as águas se acumularam e eles conseguiram passar. O Senhor é o nosso socorro no dia da angústia, na luta, na dificuldade, meu irmão, que você estiver passando, clame ao Senhor. Eu não sei qual o Jordão que se levanta em sua vida, mas você creia que Ele pode abrir o Jordão, Ele pode abrir o Mar Vermelho, Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda faz milagres. Nós não podemos matar o nosso coração e perder a esperança de que Deus está no meio de nós. É claro que sabemos que a apostasia viria, isso já é profecia bíblica. Nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Por quê? Por causa dessas tensões, por causa desses discursos, por causa dessas teologias que são confusas, que matam a fé cristã. Teorias que acontecem dentro da academia, teorias que acontecem dentro dos seminários, de pessoas que se colocam como intérpretes da Bíblia, e muitas vezes não têm a humildade de depender do Espírito Santo para que isso faça. Mas nós precisamos também entender que devemos ensinar às próximas gerações. Quarto ponto:
Era exatamente esse o objetivo das 12 pedras. A geração futura precisava conhecer Deus, precisava servi-lo, precisava entender na sua mente o que ele havia feito. A cultura judaica ela é muito rica nisso, eles têm um zelo muito grande pela sua cultura, inclusive o hebraico, que é uma língua morta, hoje você não se comunica, não negocia com o hebraico, mas o que nós podemos ver é que eles ensinam a letra ao povo, ensina a palavra, ensina a cultura. Cada festa que está no Velho Testamento, eles comemoram até hoje. As festas judaicas, as festas que trazem lembrança, por exemplo, nós comemoramos a Páscoa aqui no Ocidente, só que é uma mistura, há uma Páscoa com chocolate, com coelho e outras coisas mais. Nós sabemos que a nossa Páscoa é Cristo, mas para o judeu é a saída, é a passagem, é a saída do Egito. Eles trazem a memória que um dia eles eram escravos e foram libertos, e até hoje eles comemoram isso com muito vigor. Precisa se ensinar às próximas gerações, e a Bíblia ela é tão maravilhosa. Por exemplo, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial, é um aprendizado. Jesus disse para eles: olha, fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque o Senhor sabia que eles poderiam esquecer. Quando comeres o pão, vão lembrar do meu corpo, e quando beberes o cálice, vão lembrar do meu sangue. O nosso Deus é sábio. A Bíblia Sagrada é repleta de símbolos, o qual nós temos que trazer à memória aquilo que Deus tem feito e ensinar às próximas gerações. Um outro exemplo é o batismo. O que simboliza o batismo? O batismo simboliza morrer e nascer de novo. Todos nós que somos cristãos já passamos pelo batismo. E o que isso é para nós? O memorial. Numa foto registrada, num diploma recebido, você lembra: olha, eu estava perdido e fui encontrado, eu estava abandonado e o Senhor me recolheu, eu era uma pessoa e hoje eu sou outra. E isso traz à nossa mente não só a ceia, não só as festas judaicas, não só o batismo, porque nós precisamos transportar isso para as próximas gerações, para que as próximas gerações entendam a palavra de Deus. E dentro dessa visão de próximas gerações, eu quero trazer aqui aos irmãos a informação, como foi falado. Nós estamos construindo salas que serão adequadas à mentalidade e à pedagogia infantil. Claro que muitas igrejas não têm condições de fazer isso, não tem espaço para fazer isso, mas nós vamos aproveitar 2 salas aqui e vamos criar um ambiente pedagógico para a criança, para que ela desde pequenininho possa entender as verdades de Deus, na sua linguagem, na sua forma de pensar, na sua forma de viver. Hoje nós tiramos as crianças e levamos para dentro de uma sala com cadeira, mas nós vamos futuramente pegar essas crianças e levar para uma sala para que elas possam ouvir sobre Deus, entender sobre Deus. A professora vai estar contando a história de Davi, ela vai estar contando a história de Sansão, e aquilo vai estar entrando no coração da criança, vai estar entrando na sua mente, e ela vai estar vendo aquilo como as pedras que foram colocadas aqui, e trazer a memória de quem Deus foi, do que Ele fez, do que Ele realizou. E nós como igrejas precisamos cuidar disso, cuidar da nossa cultura cristã. Nós estamos perdendo valores, nós estamos perdendo a prática da oração, nós estamos perdendo o sentido de se ajoelhar e orar, nós estamos perdendo a prática de desfolhar a Bíblia e entender aonde está o capítulo e o versículo e onde está o livro, porque talvez isso já não há mais vigor no nosso coração. Meu irmão, eu tenho sido pastor nessa igreja há já 18 anos, eu nunca tive intenção aqui de criar emoção, fazer você pular, gritar, plantar bananeira, porque isso aí é muito legal no culto, mas na segunda-feira a vida é outra. Se eu puder falar da forma mais clara possível, pedagógica, ensinar a você sobre as grandezas de Deus, e você chegar lá no trem, lá no seu trabalho, você conseguir vencer a tentação, você conseguir vencer as ofensas, você conseguir vencer as dificuldades da vida, eu já vou estar feliz, e vou estar agradecendo a Deus, porque muitas vezes nós estamos nos apegando a emoções momentâneas, gente que sente, que fala todo tipo de coisa, mas na segunda-feira parece que já não há mais, e precisa de estar rodando em tudo quanto é lugar, para poder encontrar algo diferente. Isso não é cristianismo. O cristianismo é você olhar a Bíblia Sagrada e saber quem Deus é, e você mesmo na sua casa, sentado, você abre na varanda da sua casa a Bíblia Sagrada e você sente a presença do Espírito Santo de Deus. Você está no seu carro, dentro de um engarrafamento, a sua cabeça está cheia de problema para resolver, e você com uma oração, você sente a graça de Deus na sua vida.
Não importa o local, não importa onde você está, o que você faz, o que importa é que a Bíblia para nós é a palavra de Deus e o recado de Deus para o nosso coração, é o nosso memorial. Quando nós olhamos a Bíblia, nós olhamos o que Deus fez, o que Ele faz e o que Ele fará com cada um de nós. E não importa as culturas, não importa o que se levante, não importa o que as pessoas falem, não importa que o mundo mude, não importa a Constituição seja alterada, não importa as leis sejam mudadas, Deus continua sendo o mesmo. E nós seremos seus filhos e esperamos o porvir, um novo céu e uma nova terra que virá para todos nós. E eu quero aplicar isso ao seu coração, porque muitas vezes nós ficamos desanimados, pensamos que não vamos conseguir os nossos objetivos, simplesmente porque nós não temos em mente os feitos do Senhor. Eu sei que cansado todo mundo fica, inclusive o pastor. Às vezes dá vontade de, irmão, chuta o balde, estou cheio, estou cansado, não aguento mais. E assim foi com Moisés, assim foi com Josué, assim foi com tantos outros. E por que isso? Porque muitas vezes nós esquecemos de quem Deus é e que Deus foi para nós. É claro que somos seres humanos, nós nos entristecemos, ficamos desanimados, ficamos pensando em desistir, mas não há, irmãos, coisa maior em nossa vida quando nós trazemos à memória aquilo que Deus fez e realizou em nossa vida. O que eu quero aplicar essa mensagem no seu coração é quando você sentir isso. Eu estou com vontade de parar, eu estou com vontade de desistir do ministério, eu estou com vontade de parar essa organização, eu estou com vontade de não caminhar mais. Quando você pensar isso, olhe para trás, olhe as pedras que você levantou pelos caminhos. Quando você estava sozinho, Deus te socorreu. Quando você estava doente, Ele te curou. Quando as portas estavam fechadas, Ele te respondeu. No momento de maior dor que você viveu na sua vida, Ele veio ao seu socorro. Porque quando nós levantamos pedras e deixamos marcas do passado, olhamos para trás, nós podemos ver a grandeza do Senhor em nossa vida. A mensagem dessa manhã para o seu coração, e você guarde as marcas das pedras. Quais foram as pedras? Eu quero dizer pedras no sentido de milagres que Deus realizou em sua vida e talvez você já esqueceu. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Eu quero convidar você a resgatar agora a sua memória, a você olhar para trás. Qual foi o momento de mais dor e dificuldade que você viu e olhou para trás e pensou: nossa, não tem para onde ir? É como eu disse, né? Às vezes a dor de um dente, ele é intenso na hora, depois você até esquece. Mas eu quero convidar você a olhar para trás agora, no momento da sua vida que você viu um mar fechado, que você viu um rio na sua frente, você pensou: não tem para onde ir, não sei o que eu vou fazer. Mas foi exatamente aí que o mar se abriu, que o rio se abriu e que você viu a arca da aliança na frente, ou seja, você viu a glória de Deus cuidando de você. Eu quero reavivar sua memória hoje, e eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Não permita que o desânimo, não permita que o cansaço, não permita que você desista da tua terra. É necessário você olhar as pedras, as marcas. Você chegou até aqui e foi o Senhor que te trouxe. Foi luta, foi dificuldade, foi aflição, mas você chegou. As pedras são símbolos da bênção de Deus sobre a sua vida. Naquele momento de dúvida, você pensou: meu Deus, o que vai ser o amanhã? E o tempo passou e Deus continua fazendo milagres na sua vida, porque Ele é o mesmo, Ele é o ontem, Ele é o hoje e será para todo sempre. Ele é aquele que constituiu você, que cuida de você, porque nós andamos por fé e nós não andamos por vista. A terra está próxima, a conquista está próxima, falta pouco. Não desanima, não desista, confia, olha a glória de Deus que Ele tem feito em sua vida e continue a marchar, porque tem bênção para você mais à frente. Senhor, eu quero louvar o Teu nome nessa manhã, porque as marcas das pedras nos fazem, Senhor, conhecer a Tua glória. Eu quero Te agradecer nessa manhã pela Tua presença. Eu quero Te agradecer nessa manhã pela Tua presença através do Teu Espírito Santo, que nos ensina, que nos mostra. Quero Te pedir, ó Deus, nessa manhã, que Teus filhos, ao iniciar a semana na segunda-feira,
no momento do cansaço, do desânimo, da dor, eles possam olhar as pedras. No momento das dificuldades, ó Deus, que se levantem no sentimento de desânimo, de desistir, eles possam olhar para trás e ver quantos milagres, quantas bênçãos, que não podemos contar, que o Senhor realizou. Renova as forças dos teus filhos, da tua igreja, que possamos continuar avançando, crescendo, pregando e ensinando a tua palavra, de forma, ó Deus, real, espiritual, com a consciência, e que possamos colocar também em prática a nossa fé. Fortalece cada mãe que cuida dos seus filhos, fortalece cada pai que sustenta a sua casa, abençoe os líderes dos ministérios, que têm trabalhado, que têm lutado pela tua causa, Senhor. Aqueles que nos acompanham pela internet, que talvez ficaram impedidos de vir ao culto, que eles também sejam abençoados aonde eles estiverem. Renova as suas forças, e que eles possam olhar para trás e ver quão grande é o Senhor. Te louvamos, ó Pai, nessa manhã, e nos ajuda no culto da noite, para que possamos assim, como iremos falar, estar preparado para a guerra. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento da tua lei, e nos ensina os teus propósitos. Te oro, Senhor, para que a Bíblia Sagrada seja um livro importante para cada um de nós, que nós não venhamos a perder o amor e a alegria de te servir. Recebe toda a honra, glória e graça, perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus.